Olá, eu hoje trago-vos a opinião de Contagem Decrescente de Bruno Franco. Como viram no início do vídeo, eu hoje venho fazer a opinião sobre o livro Contagem Decrescente de Bruno Franco. Este é um livro do género policial e conta-nos a história do detetive Rodrigo Tavares, que na noite de Ano Novo, não nos é dito em que ano, mas na noite de Ano Novo, recebe um telefonema de alguém que se intitula chamar-se Walter e que lhe comunica que houve um crime e que ele, Rodrigo, terá que desvendar. Terá até dia 15 de janeiro para descobrir e apanhar o culpado, o assassino, senão alguém da sua família irá sofrer as consequências. Este Walter também diz-lhe onde é que é o crime, este primeiro, informa também Rodrigo que vão ocorrer mais 3 crimes e que vão sendo pistas, ele vai tendo pistas para descobrir, e que ele está a fazer este plano, para tornar Portugal conhecido no mundo, e também ele, Rodrigo. E é nada mais nada menos este Contagem Decrescente, o segundo livro e uma espécie de continuação do primeiro livro do Bruno, que é, se não estou em erro, com o novo membro. Apesar de ser uma continuação, e eu não li o primeiro livro, eu só me apercebi depois, eu sabia, pelas opiniões que fui lendo de algumas pessoas que comentavam que este era uma espécie de continuação, mas que não haveria problema, e efetivamente não senti dificuldade em entrar na história, porque quando não se é referido o caso anterior, que é conhecido como o caso Queimador, vão-nos sendo dadas as informações que nós precisamos para acompanharmos a leitura. Portanto, eu não senti falta, antes de ter lido o livro, não senti falta de ter lido o primeiro. Mas vamos àquilo que gostei e àquilo que menos gostei no livro. Eu se calhar vou começar pela parte em que para mim não funcionou tão bem. Em termos de escrita, eu achei a escrita competente e sem grandes erros. No entanto, algo que me fez chamar a atenção para não é erro de escrita, de palavras mal escritas, mas é um erro da forma como está escrito. É o uso daquela expressão suponhamos, 10 anos atrás, ou há 3 meses atrás, ou há 5 semanas atrás. Não é correto usar o atrás, porque se estamos a dizer o há 10 anos, neste caso o há, tal como sabem, é com o H, portanto, significa que já passou tempo, que houve um tempo que decorreu. E se já temos esse tempo, não precisamos de dizer que é atrás, porque pressupõe que há 10 anos, pressupõe que já se passaram 10 anos, portanto, que atrás é Eu faço um pouco a comparação com quando dissemos subir para cima ou descer para baixo. Estamos a subir, consequentemente, a descer para cima. E essa expressão é muito... eu acho que sempre que o Bruno se refere que passou tempo de meses, anos ou semanas, ele usou atrás. E foi algo que me chamou a atenção pelo facto de ser recorrente. Depois, existe também um pouco, alguns clichês relativamente a determinadas personagens, ao seu comportamento e alguns comentários, nomeadamente, e aqueles que me saltaram mais à vista foi do Fábio, o que também é parceiro do Rodrigo, do Oscar, que é amigo de infância do Rodrigo, e da Sara, que é namorada do Oscar. E aí houve alguns comentários, algumas cenas, como uma cena de pedido de casamento, ou a cena após uma determinada personagem ter feito amor,
foram comentários e um pouco mais clichês, e também a cena inicial do livro é tipicamente conhecida, a forma como está descrita é muito conhecida naqueles tipos de livros de... Eu vou-lhe chamar um pouco mais de terror. Eu não sei se existe policial de terror ou terror, mas é uma cena em que ocorre um crime, que a forma como está construída não é, quanto a mim, não foi muito original. Senti também alguma confusão da parte do autor na escrita, porque não é na escrita, é na forma, como é que eu vou te explicar? Como interliga algumas datas. Não, e isso é outro ponto, é que não temos uma linha temporal definida, nomeadamente quando são nos capítulos do Afonso. Vamos tendo capítulos desta tal personagem, do Afonso, em que vamos percebendo ao longo que é o autor, o Bruno, está-nos a contar um pouco do passado do autor, mas não temos referências temporais. E no primeiro capítulo, que ocorre o nascimento, é mencionado o uso de um telemóvel. E na altura não me fez muita confusão, não nos é dito datas, mas andei ali e eu, a certa altura do livro, estimava que a idade atual do Afonso estivesse à volta dos 20 e pouco, por causa desse tal uso do telemóvel. Portanto, eu tenho ideia que os telemóveis em Portugal surgiram mais de forma comum na segunda metade dos anos 90, talvez em 94 ou 95, por aí. Mas depois, às tantas, no livro, apercebo-me que o tal Afonso terá à volta dos 26, dos 27, 28 anos. Portanto, teria que ter nascido ainda na década de 80, talvez 86, por aí. E em 86 não há telemóvel. E eu fui confirmar quando chega à conclusão da idade atual do Afonso, fui confirmar o tal capítulo do nascimento, porque foi algo que eu, quando li o capítulo do nascimento do tal Afonso, eu li o capítulo e achei que aquilo era passado. Agora, ou poucos tempo antes, porque não nos é dito nada, e foi também esta falta de linha temporal, que eu já falei um pouco anteriormente, que eu me senti um pouco confusa. Acho que teria ajudado, mesmo que o Bruno não quisesse pôr data específica, tipo, do ano, pelo menos que dissesse há 20 anos, ou sei lá, há 10 anos, pronto, qualquer coisa assim no cabeçalho do capítulo, que ajudasse o leitor a situar-se que aquele capítulo, principalmente o primeiro, é um capítulo passado, e é um capítulo que, para nós percebermos enquanto leitores, que os capítulos dedicados a Afonso são uma espécie de percurso e de história da vida dele. Passando agora àquilo que eu achei interessante na história. Vou começar pelo ponto principal, a personagem Rodrigo Tavares. É uma personagem muito atormentada pelo seu passado, por algo que aconteceu no seu passado, e que lhe transmite e que nos transmite a nós um pouco de fragilidade emocional. No entanto, ele é muito competente no seu trabalho. E algo que também me agradou bastante e que não é comum vermos eu só me estou a lembrar de uma autora com esta característica. O detetive principal, o Rodrigo, o personagem principal, o nosso Rodrigo Tavares, é de raça negra, e não é comum. Temos livros cuja personagem principal é de outra etnia que não a raça branca. Eu só me estou a lembrar dos livros da Dorothy Thompson, em que a personagem também é de raça negra. Outro ponto, e que trouxe quanto a mim, criou um tom, como é que eu vou te explicar?
trouxe algo diferente pela forma como eu vivi a história. Foi o facto de grande maioria da ação, portanto, a ação decorre maioritariamente na margem sul, dos concelhos de Almada e Seixal e algumas cenas em Lisboa. E o facto de ser algo que se passa na minha zona, portanto, eu sou da margem sul, mais concretamente da zona de Almada, senti, quando o Bruno descreve em que sítio é que se está a passar determinada ação, o facto de ser sítios que eu conheço fez-me viver a história de maneira diferente. Quanto à escrita, eu achei a escrita bastante fluida e interessante. O livro tem, sendo um policial, tem um bom ritmo de ação e também capítulos relativamente pequenos, o que nos permite ir avançando rapidamente na história e nem sequer vamos dando conta do tempo passar. Temos também, o Bruno ligou a parte um pouco com a parte do crime e do policial, dos crimes, com alguns poetas portugueses, como o caso do Camões e do Fernando Pessoa, e ainda Dom Sebastião. E foi algo bastante interessante. Julgo que aquilo que me deu a entender, o Bruno teve algum trabalho de pesquisa, porque não acredito que não tenha sido fácil interligar isto tudo, mas eu achei que foi feito de forma muito competente. E também a descrição dos crimes e da cena do crime, sendo este um policial, o Bruno não... É claro que não temos uma situação toda muito gráfica, mas temos o crime é-nos detalhado, é-nos explicado, é-nos descrito de uma forma mais crua e com um pouco, eu vou dizer um pouco gráfica, porque se calhar pessoas mais impressionáveis não vão se sentir um pouco incomodadas com este tipo de descrição. No entanto, eu gostei bastante. O balanço final do livro foi positivo quanto a mim. Eu atribuí-lhe 4 estrelas. No entanto, acredito que poderá ser um livro que possa não agradar a todos os leitores, principalmente pela forma final como o livro termina. E isto é algo que eu tenho que comentar. O livro, a história não termina aqui, não nos é explicado, é-nos desvendado algumas coisas, nomeadamente a identidade do Flecha, mas não sabemos quem é o Walter, não sabemos muito mais e deixa tudo muito em aberto para o próximo livro, porque o Bruno vai fazer um terceiro livro, eu penso que será uma espécie de trilogia, esta série do Rodrigo Tavares, e a partir só no terceiro livro é que nós vamos ter um ponto final nesta história, portanto, e aí cria um pouco o sabor agridoce do leitor, porque andamos aqui cerca de 500 páginas e queremos saber, é-nos dada bastante informação e depois chegamos ao fim e não temos a conclusão, o ponto final que queríamos da história. Portanto, é nitidamente um volume de transição para mais. E isso acredito que possa desmotivar alguns leitores. No entanto, em termos de escrita, em termos de história construída, em termos de construção de história, para mim foi um livro que me satisfez. E foi uma leitura que me agradou bastante, apesar de chegar ao fim com tal como eu disse, aquela sensação um pouco frustrante de não temos o ponto final na história e de ficar em aberto para uma continuação. Eu acredito ainda que vamos ouvir falar mais do Bruno Franco. Ele é um jovem escritor, mas acho que tem bastante capacidade e ainda mais potencial para crescer e para se tornar mais conhecido. E pronto, foi a opinião de hoje. Um beijinho e até o próximo vídeo.